Fala Dreizinho, nosso primeiro a chegar, Cristiano, participação internacional, um abraço aí na família toda, Cristiano, muita gente boa chegando, poxa, coisa bacana receber tanta gente novamente conosco, Ricardo Poço Caçula, acho que ele já está aqui conosco, o Carlitos Alves, temos o convite ao nosso Carlitos Alves, meio quilo no oferecimento de JM Importações. Agora melhorou, meio quilo. Estamos vendo você. Sim, melhorou no ambiente bonito. Valorizou seu passe e as fotos ao fundo das filhotas. Nesse momento de distanciamento, há muito não te vejo. Desde já deixar um abraço para você, para toda a família aí. Que Deus abençoe. Te agradecer. Meio quilo. Amigo meio, assim eu costumo tratar, então qualquer deslize aqui, gente, é pelo nosso grau de amizade, de convivência, é dizer que é uma honra recebê-lo nesta live, terceiro pré-candidato a prefeito entrevistado nas nossas lives essas que recebem o apoio de JM Importações, de Café Universitário, da Viçosa Beer, da Artesania, Melódica, e lá do açougue São Geraldo, todo mundo imbuído nesse propósito da gente politizar a nossa cidade, a gente criar um debate positivo na nossa cidade para o momento das eleições. Não podemos estender, vamos aqui dar início aos nossos questionamentos, mais uma vez saudando e agradecendo pela participação de todos e principalmente a sua, Meikil. Boa noite, fique à vontade, a live é nossa. Pessoal, estou retirando aqui a questão dos comentários e vamos ao que interessa. Meio quilo por meio quilo. Quem é o Carlitos Alves dos Santos? Quem é o meio quilo? Conta pra gente, conta para os que nos acompanham. Oi, Geraldo. Meio quilo. Fala um pouquinho mais alto para nós, por favor. Geraldão, o meio quilo é um cara que é abençoado, vamos falar dessa forma. A vida deu para ele mais que ele merece, né? Vamos dizer assim. O meio quilo simplesmente é uma pessoa que nasceu numa favela, né? Eu respeito muito, assim, falando favela, mas com respeito, né? Sofrido e que a vida deu mais que ele merece, igual eu te falei. Então, com isso, eu tenho uma obrigação com a política em si que eu estou nela hoje. Está até difícil de explicar o que quer dizer. Por eu ter saído da sociedade muito pobre, muito sofrida, entendeu? Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fui catador de papel, minha mãe chegou a pedir esmola, e o que eu tenho hoje na vida, eu me sinto na obrigação de tentar fazer alguma coisa por essa sociedade. Esse é o meio quilo. E vem fazendo, né, Mequilo? Você tem ações sociais, está num terceiro mandato enquanto vereador, e aí agora se propõe a uma candidatura a prefeito. E esteve nos últimos 7, 8 meses, acredito eu, não sei se chegou a dar um ano, lá no Poder Executivo. Estava lá na Secretaria de Obras até o início deste mês de abril. E aí te pergunto, vivenciando o Poder Executivo, vivenciando a administração municipal, teve mais estímulo a se candidatar ou viu que, como diz o outro, lá o bicho pega e a coisa é complicada? Qual foi o recorte, o raio-x que você faz dessa passagem na Prefeitura de Viçosa, Secretaria de Obras? Geraldão, a secretaria foi um desafio maravilhoso, tá, Geraldão? Eu entrei lá dia 5 de agosto, igual eu já falei, eu tinha uma ideia de servidor, o servidor não produzia porque era preguiçoso. Hoje aqui, nessa live, eu peço desculpa para os servidores de novo, não era isso. A verdade é que não dava condições de trabalho para eles, em todos os sentidos, entendeu? Até na parte da alimentação. E lá foi um aprendizado muito grande. Hoje eu vejo que o servidor efetivo do município, pequena parte dele não produz, a maior parte produz ou quer produzir. E eles não estavam dando condições de trabalho. Para você ter uma ideia, chegou o ponto do dia 5 de agosto, sem demagogia, até o dia que eu saí, eu tive que pagar o café deles, da obra, até o dia que eu saí. E após a minha saída, vou lá sempre, nem isso eles têm tido mais, nem o café. Para você ter uma ideia, eu conheci um servidor lá, que eu vou citar o nome dele, de 70 anos.
ele é um dos chefes lá, uma pessoa maravilhosa. Eu fui falar com ele sobre o assunto, ele falou assim comigo, olha, o Carlitos, meio quilo, estou começando a conviver com você hoje. Se alguém te deu um machado para apontar um lápis, você vai conseguir apontar esse lápis direito? Eu falei, não, vou quebrar o lápis com esse machado. Ele falou, pois é, que eles dão para nós trabalharmos aqui é machado, para apontar lápis. Nós não temos ferramenta, nós não temos uma máquina pesada. Lá não tinha uma pá carregadeira do município, lá não tinha uma reta do município. Entendeu? E quando tinha, era terceirizada, valores, não dá nem para acreditar se eu falar para você, em torno de 20 mil reais por mês, às vezes um aluguel de uma pá carregadeira, e às vezes o município não tinha condições de pagar. Os caminhões que estavam lá, eu era secretário de obras, mas assumia as pastas de parque, jardim e transporte. Não tinha um caminhão funcionando, Geraldo. Então, como que se produz? Com isso, Geraldão, eu aprendi muito. Os 8 meses que eu tive lá foi uma escola. Por quê? Por que foi uma escola? Que eu entendi que poucos dão valor ao dinheiro público, porque eles não sentem que esse dinheiro é deles. Se eles pensassem dessa forma, daria mais valor. Para você ter uma ideia, eu vou contar uma história de uma máquina só lá. Uma máquina que ficou parada mais de ano. O conserto dela ficou por R$ 2.600. O município chegou a pagar 20 mil por mês de aluguel de uma máquina dessa com uma pá carregadeira. Aí isso que acontece com o dinheiro público. Então, assim, eu já tinha na minha cabeça já para sair pré-candidato a prefeito. Mas isso me tocou mais, sabe? Aqui foi uma escola para mim. Foi muito bom ter ficado esses 8 meses na obra, apesar que eu poderia ficar mais 2 meses. Inclusive, numa sexta-feira, o prefeito me exonerou. Na segunda, eu mandei um áudio para ele, pedindo para mim continuar, porque a lei permitia que eu ficasse mais 2 meses. Meio você falando que foi uma escola, essa passagem lá pelo Executivo, você falando da questão das precariedades do sistema, dos preços exorbitantes pagos pelo poder público, vamos atrelar. Antes de sua passagem no Poder Executivo, agora enquanto secretário de Obras, você, no seu terceiro mandato, nos primeiros 2 anos do seu terceiro mandato, foi o presidente da Câmara. E o Edson Rocha, do jornal Folha da Mata, faz a seguinte pergunta a você. Pré-candidato meio quilo, sua gestão como presidente da Câmara foi marcada por arroxo financeiro e rigor nos gastos da verba, chamada por Vossa Excelência de dinheiro do povo. É sabido que essa pandemia do coronavírus, que assola o mundo todo, trará consequências futuras. Um legado que será deixado para prefeitos a serem eleitos em outubro próximo. Qual a sua visão sobre este momento e como fará para conciliar uma situação de crise e a necessidade de proteger a economia de Viçosa, não só dos cofres públicos, mas a circulação da moeda na nossa cidade? Geraldão, ele está me apertando demais, hein? Mas deixa eu te falar. Cara, eu hoje vou começar do que eu penso hoje da atual situação. O que eu penso hoje. É louvável o que o prefeito está fazendo, parabenizo ele. Mas, Geraldão, eu, na minha opinião, como já fui um microempresário, já tive funcionários, ele está gastando demais já, desnecessariamente, na minha opinião. Tá? Não como até pré-candidata a prefeito, mas como cidadão. Por quê? Calma aí. Sobre a atuação do Ângelo em relação ao Covid, daqui a pouquinho eu te pergunto, mas o prefeito, caso eleito, meio quilo, como vai lidar com essa questão da crise financeira? Geraldão, muito simples, respeitando o dinheiro público, que é a regra, que o dinheiro é meu, é seu, é do cidadão. E não, vamos falar só de Viçosa, no geral, nosso país, o dinheiro público nosso, respeitando ele muito e gastando o necessário, Geraldão. Hoje a máquina pública é uma máquina que é sem dono, não tem regra. A maioria dos gestores estão ela, não só no executivo, no legislativo, e também alguns cargos, vamos dizer assim, de secretariado, de diretores.
eles não preocupam com isso, Geraldão. Eles rasgam esse dinheiro. Então, na minha gestão, se acontecer que eu for prefeito, simplesmente isso acaba. Isso não existe, entendeu? É valorizar o dinheiro público. Eu sei que vai ter menos dinheiro no mercado, com certeza. Fala-se que no mundo inteiro, todos os países vão perder 30% do seu poder econômico. Eles falam isso. Então, no mínimo, 30% de Viçosa vai perder isso por baixo. Mas, Geraldão, eu sempre tive comigo, deu de criança, deu da época que eu catava papel. O importante não é o que entra, o importante é que sai, o que sai, sabe? Porque se entrar muito e sair muito, já era. Então você tem que administrar isso. Eu passei por isso nos 8 meses que eu tive como secretário de obra, eu percebi. Dá para se gastar pouco e fazer muito, Geraldo. Essa é uma realidade. Entendeu? Eu estou te falando que teve outro caso, para você ter uma ideia, estou dando exemplo do setor público. Tinha uma reta escavadeira, você conhece o que é uma reta escavadeira. Chegou, se levaram no mecânico, o mecânico pediu 5.300 para consertar ela. O custo dela ficou por menos de R$400. Nós consertamos ela na própria garagem com os nossos mecânicos de Viçosa. Então, é fazer esse tipo de economia, entendeu? E isso funciona, Geraldão. Hoje, o recurso nosso previsto era de mais ou menos 230 milhões por ano. Geraldão, que ele caia 30%. Vamos dar um exemplo de hoje. Vai sobrar aí mais ou menos 180 e poucos milhões. Geraldão, é muito simples, Geraldão. Se souber administrar, ainda dá para sobreviver. Se respeitar o dinheiro público, se tratar desse dinheiro como se fosse do próprio cidadão, que são centavos de cada um de nós, Geraldão, a gente sai tranquilo dessa crise. E eu também acredito muito em Deus e acredito que até dezembro o vírus sim vai acabar. Eu sonho e penso nisso. Acredito nisso. Com isso, Geraldão, é retomar a vida e retomar com mais respeito e cuidar melhor do dinheiro público. Eu ainda penso hoje que o dinheiro público, não só em Viçosa, em todo o país, ele não é respeitado. Cuidar melhor do dinheiro público. Vamos te dar a oportunidade de falar do que você já vinha falando. E aí faço a pergunta. Covid-19. Quais medidas em relação ao combate do coronavírus o prefeito Ângelo Schecker tomou e você não tomaria? E quais as medidas ele não tomou que você tomaria? Geraldão, como eu falei, é plausível o que o prefeito está fazendo hoje. Eu não gastaria a quantidade de dinheiro que ele está gastando hoje. Não estou afirmando, ouvi isso de um secretário dele, não vou citar nome, que já se gastou R$1 milhão na prevenção, em campanha, em barreiras. Geraldão, pensa para você ver, você está olhando o calçadão nosso, estão cheio de aparelho de som, caixa de som, com cabos, pega-rofes. Geraldão, aquilo não sei o custo, aquilo já é uma das coisas que eu não faria. Por quê? Você pega essa motocicleta de som aí, fica muito mais barato. Já tem 6 rádios falando disso, faixa por todo lado. Entendeu? Não tinha um dos casos, para mim, não tinha necessidade. Hoje sou contra. Vamos aguardar aí para ver se volta o áudio do nosso... É contra o quê, meio quilo? Ô, Geraldão, Pode falar que estamos te ouvindo. Você é contra... Olha, eu sou contra esse sistema de som que ele instalou na praça. Para mim, isso é besteira, jogar dinheiro fora. Tá? Eu contrataria essa moto som aí, que é muito mais em conta. Nem precisaria, porque tem umas 6 rádios falando disso. A Globo, até que não assisto mais isso pouco, toda hora fala disso. Então, não tinha essa necessidade desse gasto. Entendeu? Contratação de segurança diminuiria, não seria a quantidade que ele contratou. Para falar a verdade, eu iria fazer até mais economia, Geraldo, não sabe para quê? Para comprar mais aparelhos respiratórios. Como eu te falei já, se gastou mais, pelo que eu ouvi, se gastou mais de R$1 milhão já, não estou afirmando, ouvi do secretário dele. Eu quero até amanhã na reunião saber disso se é real. Entendeu? Eu acho que não tem necessidade de gastar tanto dinheiro, apesar que a vida não tem preço, Geraldo. Tá? Eu respeito a vida. Vou te dar uma em relação... A vida não tem preço. Em relação à medida dos nossos comércios ficarem por mais de um mês fechado e agora voltar com restrições, qual a sua opinião? Geraldão, eu acho
também está sendo muito radical com os comerciantes. Eu sou muito, Geraldão, de procurar pequenos comércios, tá? Eu não sou muito de grandes lojas, por exemplo, loja de roupa, eu gosto de uma loja mais simplesinha. Mercado, às vezes eu prefiro passar só num açougue e comprar minha carne. Então, assim, eu não sou aquele cara de, por exemplo, frequentar, fazer um marketing, Bahamas, eu não sou de, sabe? Então, assim, essa semana eu passei num açougue que eu compro sempre carne nele. Cheguei lá e falei, irmão, a carne aí. Aí eu falei, Miquel, agora vai ter que ter CPF, coisa e tal. Eu falei, beleza. Aí eu falei, beleza, tranquilo. Tá, aí falou, Miquel, olha pra você ver, eu posso isolar minha porta, eu posso atender até de meia porta. Agora eles me exigiram pôr uma placa na minha frente aqui para me falar com o cidadão. Falei, e aí? Ele falou, vai me custar uma arroba de boi. O Geraldão, o cara, entendeu? Assim, dói, cara. E não tinha necessidade, na minha opinião. O cara já tá de máscara, já queria pôr uma fita cá fora. Então as regras estão sendo muito radicais. Outra coisa, Geraldão, eu saí essa manhã com um colega meu para ir trabalhar na roça, um parceiro de trabalho. Saí 6 da manhã, dou outro exemplo, tá? Só tô dando exemplos aqui. Aí, beleza, passei na padaria da Avenida Joaquim Valfaria aqui, a mulher muito educada, eu desci do carro, fui lá comprar o pão, meu CPF, só poderia comprar o pão na quarta. Aí eu não comprei o pão, nem o leite para levar para nós trabalharmos na roça. Geraldão, não tinha ninguém na padaria, não tinha ninguém na padaria. Não tinha ninguém na padaria, entendeu? Aí, ela falou, não posso te vender. Eu falei, não posso, pode ser, beleza. Saí, fui embora. O Geraldão, não tem a necessidade, Geraldão, não tem movimento na rua. Esse negócio de CPF, Geraldão, na minha opinião, não funciona também. Essa medida eu não tomaria. Agora, esse aqui é um exemplo louco. Tem um empresário aí que um funcionário dele, todo mundo sabe desse caso, é o Samambaia, foi pego com coronavírus. Opa! Descobriu, como fala, que estava com coronavírus. Olha a maneira que descobriu que ele estava com coronavírus, tá? Isso eu estou afirmando. Por quê? Olha que coisa gostosa. Esse empresário gostosa de falar sobre o cidadão, que é um cidadão maravilhoso, o cara que eu respeito, tá? O nome dele é Nando. O cara é criado comigo no morro, era até arrepio. O cara passou necessidade, hoje é um microempresário, tem seu caminhãozinho, entendeu? Mexe com óleo, reciclado, óleo de cozinha, essas coisas. Eu esqueci a maneira certa de expressar aqui, a função dele. Rapaz, o óleo vira sabão. Oi? Óleo vira sabão na reciclagem. Não vira sabão só não, vira biodiesel, manda para fora. O cara já cresceu demais, já tá, graças a Deus. Entendeu? O que acontece? Ô Geraldão, vou ter que pegar o celular, carregar um bocadinho, para pôr para carregar, tá? Vou levar ele comigo aqui, só um minuto. Vão levando e vão falando. Nesse contexto, Carlitos Alves, conta para nós. Mas voltando ao assunto desse caso aí, vou até segurar ele aqui, até arrumar um jeito de calcular. O Geraldão, a coisa mais louca que teve, ele me ligou hoje quase chorando. Pô, minha equipe, você me perdeu de menino. Nós fomos criar no morro junto, ele morou perto da minha casa. O pai dele faleceu. O cara é um cara muito mais jovem que eu, um cara, como é que fala? Ele é um cara assim, trabalha dia e noite. Falou, cara, olha que uma loucura. Veio um cara que eu conheci, que me ajudou no passado para buscar esse produto. Chegou em Viçosa, ele estava sentindo febre, pô, aí, o que aconteceu, Mequilo? Ele foi embora. Eu liguei para lá uns dias, ele faleceu. Fui saber de quê? Coronavírus. Acionei o município, a saúde, né? Vamos falar dessa forma, né? Quem estava responsável, liguei para um, para outro. Eles falaram comigo que não ia fazer um exame, porque tinha um protocolo, que eu tinha que estar, meus funcionários, desculpa, ele tinha 4 funcionários. Tem. Os 4 funcionários dele não poderia, o município não poderia fazer um exame dos 4 funcionários dele, não, porque o protocolo não falava que estava com sintoma. E eu peguei até os documentos, vou apresentar na Câmara amanhã. Quer dizer, o cara preocupado demais, o amigo dele que buscava esse produto morreu com coronavírus, e esse teve contato, ele, os funcionários, acabou, quer dizer, estava pensando na vida, né, do funcionário, respeitando o funcionário. O município não quis fazer os exames dele, insistiu, não conseguiu. Geraldão pagou do bolso dele, R$200 cada um, R$800. 4 exames, foi feito de 4, total. O que mais me deixou chateado, Geraldão, não foi isso. Sabe o que foi? Propaganda. Acabou, põe uma grade nas costas, bate forte, não vou citar nome, fazem graça. O que aconteceu? O cara pagou do bolso dele, na hora que chegou no laboratório, deu positivo para um funcionário, todo mundo sabe disso, que está com coronavírus. O cara do laboratório, pelo protocolo, teve que avisar o município. Agora o município está fazendo exame em todo mundo lá no meu bairro, lá onde que eu nasci, não moro lá mais, né? No Morro Café e no Vale do Sol. Fizeram exame em vários lá já, acho que mais de 15. Por quê?
que na hora que essa pessoa, que esse empresário, microempresário, o nome dele é Nando, uma pessoa maravilhosa, um desbravador, um vencedor, graças a Deus, passou isso para quem estava responsável, não fizeram esses exames 4 funcionários dele. Agora, no susto, quando descobriram que um dos funcionários estava mesmo com coronavírus, fizeram isso. Isso é ação? Agora estão fazendo, sem saber se está doente ou não, várias pessoas lá no meu bairro. No bairro União e no Vale do Sol. Mas nos 4 que teve o contato direto, esse pequeno empresário, que pegou os parceiros, chama até de parceiro, nem de funcionário ele chama não, tá? Eu falo, meus colaboradores, fiquei apaixonado, porque eu medo deles morrer, famílias. Ainda falou, olha, pai e mãe deles são mais velhos, eu preocupadíssimo, liguei e eles, ó, falou que só se tivesse o quadro. Essa resposta, você tem um questionamento. A resposta, como diria o Paulinho Brasília, com a palavra Prefeitura de Viçosa. Vamos a um ponto, dentro da questão do coronavírus, mas ampliando a discussão a nível de Brasil, ao nível de Brasil. Qual é a sua avaliação sobre a performance que o presidente Bolsonaro vem tendo durante esse momento de pandemia? E ele, inclusive, acabou demitindo 2 ministros ao longo, que vem instalando uma crise política no governo do Jair Bolsonaro. Como é que você avalia? Você está achando que o Bolsonaro está bem assessorado nesse momento de pandemia? Não, para ser honesto, não. Acho que está sendo não. Mas as notícias sobre os ministros que ele exonerou, vamos dizer assim, a gente depois. Eu acredito que ele teve razão. Agora ele está perdido. Por que ele está perdido? Porque ele não está tendo apoio. Apoio de governo, de prefeito, entendeu? A verdade, Geraldão, a única coisa que eu não vou negar nunca, eu acho que ele está meio perdido na gestão dele, falar dessa forma, mas eu acho que ele tem boa intenção, entendeu? Eu penso nisso. E outra coisa, Geraldão, eu não sei de onde que você tirou essa pergunta, se alguém pediu para você me fazer ou não, eu sou um homem muito de falar o que eu sinto, o que eu penso, e nunca negar o que eu fiz. Eu votei em Bolsonaro, não nego nunca, fui eleitor de Bolsonaro. Hoje a gestão dele está deixando a desejar, não nego isso também. Mas o que eu mais tenho orgulho de ter dado esse voto para o Bolsonaro, o Geraldão, é 1 ano e meio sem corrupção, Geraldão. Não tem uma denúncia. Agora tem perseguição. Agora, Geraldão, nós somos humanos, erramos. Todo mundo erra, Geraldão. Não adianta. Somos humanos, erramos. E aí eu trago uma pergunta para o campo político partidário. O vereador Mequini, em seu primeiro mandato, PDT, em seu segundo mandato, continuava no PDT. No terceiro mandato, elegeu-se pelo PSDB, partido inclusive do prefeito Ângelo Schecker, e hoje está filiado ao PSL. A pergunta é difícil ganhar respeito nos grupos políticos da nossa cidade? Ou é uma estratégia sua essa migração de partido para conseguir uma candidatura? Pensa aí que antes disso, falando na questão de valorizarmos ao nosso comércio local, eu venho aqui com a mensagem da artesania. Pense no coletivo. O momento mais que nunca pode ser de consumo consciente. A artesania, e aí diga-se de passagem, essa linda camisa que uso é lá da artesania. A artesania mobiliza uma rede de pequenos produtores que têm sua mão de obra valorizada, estão atentos ao menor impacto ambiental e movimenta a produção nacional. Vamos incentivar o comércio local. Fiquem em casa é a mensagem da artesania. Passada a mensagem com a palavra Carlitos Alves. Estratégia ou dificuldade de ter o respeito de grupos políticos na nossa cidade? Geraldão, estratégia nunca. Eu vou ser honesto, como eu já falei antes. Às vezes é mais uma falta de respeito de algum grupo político. Por quê, Geraldão? Hoje, eu já falei, a maioria dos envolvidos diretamente com a política, maioria, não estou querendo ser radical, tá? Não falei todos. Pensa nele.
pensa no coletivo, entendeu? A maioria, Geraldão, é difícil hoje, grupos políticos que, pô, é Viçosa, é Brasil, entendeu? É a cidade que ele vive, que ele mora. Então, com isso, Geraldão, é difícil eu acertar com a parceria. Porque eu sou considerado grosso, sou considerado radical, entendeu? De certa forma, me chamam até de analfabeto. Então, assim, estratégia zero. Agora, eu não vou deixar de ser o que eu sou e não vou deixar de fazer o que eu acho justo, o que eu penso. E justo para mim é cuidar do dinheiro público direito, e poucos cuidam. Esses 8 meses que eu fiquei na garagem, lá vi quanto é dinheiro que eles estavam jogando fora. Quer dizer, como gestor da garagem, estou falando assim, da obra no geral, Jardim Garagem. A hora que eu fui ser gestor do transporte, eu vi como que eles cuidam do dinheiro público. Entendeu? É isso que é o problema, Geraldão. Então, assim, por eu ser dessa forma, a maioria não me aceita como candidato. Quando, por exemplo, essa candidatura minha agora, pré-candidatura, tá? Pré-candidatura para prefeito, poucos estão me aceitando, porque eles sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto do que é meu. Caruru, Esse que é o meu problema. compreendi. Carlitos, aí você foi para o PSL, e o PSL hoje tem outros 2 nomes enquanto pré-candidatos, o Evandro Martino e também o Sérgio Marota. Vai ser fácil chegar a uma candidatura, a um diálogo dentro desse grupo do PSL para se unificar e lá na frente saírem com o nome? Geraldão, Dessa vez eu vou pedir licença, pode ir respondendo, tá? Geraldão, a verdade... Pode falar. Na verdade que o Sérgio já abriu mão para mim ser o candidato. E o outro, para mim ser o candidato. E o outro pré-candidato lá, nós não conversamos, mas se fizer uma pesquisa, é democracia. No PSL ele tiver mais votos do que eu, beleza, ele sai candidato. Isso aí não, isso é normal, entendeu? Mas lá nós temos esse acordo. Agora o Sérgio é candidato a vereador de Viçosa hoje, tá? Hoje, então, teríamos no PSL 2 nomes pleiteando. E um diálogo e uma discussão democrática. E vocês pensam em coligar ou pensam até mesmo em saírem em chapa única no partido? Geraldão, a gente pensa em coligar, mas se não der, a gente sai em chapa única também. Não tem isso não. Tá? A verdade, assim, hoje eu penso em Viçosa, eu gosto de Viçosa, já falei, é uma cidade onde eu tive mais do que eu merecia, então assim, a minha como cidadão, agora no partido a gente vai trabalhar democraticamente. Então, assim, podemos sair com a chapa pelo partido, prefeito e vice, né? Ou podemos fazer coligação. Desde que essa pessoa, ela queira o melhor para Viçosa, que ultimamente não está achando isso não. Democracia é igual a liberdade de escolha e liberdade de opinião na escolha. 2 perguntas em uma. Hoje temos um quadro aí de cerca de 15 a 16 pré-candidatos a prefeito. Qual que é a sua análise sobre esse quantitativo, no meu entendimento alto, 15 a 16 pleiteando, e dentre esse grupo de 15 a 16 nomes, com quem você teria, digamos, uma afinidade para se consolidar uma possível chapa? Geraldão, uma que esses 16 nomes vai cair para 4. A verdade é essa. E vai cair para 4 candidatos a vice, né? Vamos dizer assim. Então já não é 16 mais 4. Para mim hoje Dr. Omar, nosso próximo entrevistado na quinta-feira. Pois é, uma pessoa que eu respeito muito, Geraldão, o Dr. Omar. Tem mais, entendeu? Um homem também que eu tenho um respeito muito grande por ele, entendeu? Muito grande também, é o Raimundo. O Raimundo é violento, um ser humano que eu respeito muito. Então, assim, ô Geraldão, a verdade, eu vou falar para você, eu quero
não, já são tourinho, entendeu? A verdade é essa. Volta um pouquinho na sua resposta, porque você deu uma caída aí na sua internet. Você falou que não quer um companheiro que entenda a Viçosa como uma vaca, se referindo, no caso, ao ditado mamar na teta, assim vamos dizer. Exatamente. Viçosa não merece isso. 98707, um minutinho meio quilo, 9548, Café Universitário, teleentrega, 98707 9548. A escolha, então, vai ser de pessoas que tenham essa linha que você já colocou, de zelo ao erário público. Temor a Deus. É essencial. Temor a Deus, tá? Tem que ser um bom cristão. Porque se corromper é muito fácil, Geraldão. O ser humano é fraco. Eu também sou fraco, nós todos somos fracos. O cara tem temor a Deus e ser um bom cristão. Caiu o trem de Zanzi, Geraldão, que eu falei. O pouco, Geraldão, a verdade é essa. Verdade. Isso é uma conversa que eu ouço você manifestar desde 2012, passada a eleição, nós nos conhecemos melhor e você falou: muito cuidado, veja que você é um camarada, gente boa, não se deixa perder pela vaidade do poder, não se deixa se corromper, do seu livro de cabeceira, assim vamos dizer. Mudando um pouquinho a conversa, mas ainda nessa questão de bastidores, Carlitos Alves Meio Quilo e Ângelo Schecker. É uma espécie de um caso de amor, vocês dois. A gente chega a ver momentos em que você, enquanto secretário, faz críticas à administração, como no caso do próprio plano diretor. Como que está hoje, após sua saída da prefeitura, como você disse, ainda até podendo ficar outros 2 meses, como é que está a relação entre vocês? Você busca o apoio do Ângelo Schecker para a sua candidatura? Geraldão, eu não tenho nada contra o prefeito Ângelo Schecker, e ainda tem uma coisa que eu posso falar dele como vereador, como fiscalizador do povo, como você também é. Geraldão, uma coisa ainda que eu respeito muito o Ângelo, porque eu não achei denúncia de corrupção no governo dele, isso eu não posso falar. Você me conhece, você sabe que eu não tenho dívida política com ninguém, assim, devo respeito, mas dívida não. Então, assim, se o Ângelo hoje tivesse algum problema de corrupção, eu nem respeitaria, não. Mas pelo menos eu não sei, tá, Geraldão? Eu não sei nada dele hoje. Se eu soubesse, eu tinha ido à pública, você me conhece, tá? Já tinha feito denúncia, então, assim, eu respeito ele, mas digo, peço desculpa se você estiver ouvindo isso. Eu acho ele não é um gestor com a cabeça, como é que fala? Como que eu posso te falar sem querer desmoralizá-lo? O Ângelo, ele não vê aonde que o recurso público está indo diretamente. Eu acho que valoriza pouco o nosso dinheiro, tá? O dinheiro seu, meu, do povo de Viçosa. Mas não, eu respeito ele ainda porque ele não é um prefeito corrupto. Isso, pelo menos, eu não sei nada dele até agora, nesse momento que eu estou te falando. Às vezes, amanhã eu posso descobrir alguma coisa dele. Se eu descobrir, eu não devo nada para ele, não tem como diz aquela história antiga, político de tem rabo preso, não tem, desculpa o palavreado para quem está me ouvindo aí. Então, assim, eu vou a pouco, eu denuncio, promotoria, eu faço o que tiver que ser feito, mas hoje eu respeito ele muito por causa disso. Parceria, se ele quiser ter, Geraldão, eu quero. Mas a minha parceria com ele é para nós cuidarmos de Viçosa melhor do que está sendo cuidado hoje ainda. Igual eu falei, não é corrupto. Tá, Geraldão? E numa possível candidatura, num possível processo eleitoral, assim como numa possível administração, numa possível gestão de Viçosa, você busca apoio de outras lideranças políticas que atuam na nossa cidade? Acho que posso ser direto ao ponto. Tem dialogado com Danilo de Castro, com Rodrigo de Castro, afinal eram partidários até recentemente. O Rodrigo também migrou para o DEM. Roberto Andrade, está havendo alguma costura com esses figurões? Geraldão, falar que você não tem diálogo, ele é mentira.
outra coisa, Geraldão. Respeito eles muito e falo isso aqui. Se for olhar na história de Viçosa, é um dos que trouxe mais recursos para Viçosa. Agora, eu não tenho o diálogo direto com eles sobre esse assunto, entendeu? Para ser honesto com você. Até uns dias atrás eu era PSDB, dava satisfação para o partido. Fui lá, conversei com eles, me deram liberdade para me sair candidato, sair do partido, ficou certinho. Não tem briga com eles, não tem dívida política com eles. Respeito eles por que eles fazem por Viçosa, porque eles fizeram por Viçosa. É quem mais trouxe recursos para Viçosa hoje foi o Rodrigo, mais o Danilo. Isso eu não posso negar, tem documentos, tem tudo aí. Mas, assim, eu estou tranquilo, estou livre para me fazer minha campanha. Inclusive, fui lá para dar satisfação quando eu saí do PSDB. Bacana, Mequilo. E aí eu trago uma pergunta aqui que foge um pouco da ordem do nosso papo, mas valorizando a participação daqueles que têm nos mandado questionamentos inbox pelas redes sociais. E fiquem abertos a todos essa participação. E no caso é da Rosane Rodrigues, liderança lá da região dos Marques, deve já ter te procurado para essa questão. Mas a pergunta é sobre, mesmo você não estando mais na secretaria, o que você teria a dizer a ela em relação à ponte lá dos Marques, que em virtude das chuvas, né, como várias outras, mais de 10 pontes do nosso município, foram água abaixo e foi feita uma ponte provisória. No paralelo, a CEMIG parece que quer construir uma geradora de energia nas proximidades do Marques e depende do restabelecimento dessa via, da volta do funcionamento da ponte. Você tem alguma consideração a fazer, digamos, cidadã? A Rosângela, um abraço para ela e dizer para ela, nós fizemos um paliativo ali e a verdade, Geraldão, a obra ali não é cara, que é a cabeceira da ponte só, tá? É uma obra que o município pode fazer com recurso próprio. E eu não tenho mais o poder, como secretário, de resolver, mas eu tenho o poder de vereador para cobrar. Agora, a obra não é cara e é fácil de ser feita. Inclusive, a hora que o leito do rio abaixar, fica mais tranquilo ainda. É muito simples de fazer a cabeceira da ponte. Vai depender, eu acredito, no novo secretário, ele querer fazer o serviço. Isso faz com recurso próprio, uma obra barata, e dá para fazer. A cabeceira da ponte nós fizemos até uma graça, nós fizemos ela com poucas horas. A comunidade ficou isolada, né? Então, assim, a gente fez ela muito rápido. Eu agradeço os funcionários da prefeitura, para você ter uma ideia, e nós fizemos ela com menos de um dia. Então, assim, foi para socorrer a comunidade. Agora, é uma obra barata, tá, Geraldão? É uma obra barata, Geraldão, para fazer com recurso próprio. Eu sou muito a favor, o que der para fazer com recurso próprio, tem que ser feito com recurso próprio. A terceirização carece essas coisas, vamos falar assim. Falou obra barata, eu vou dizer aqui de custo-benefício. Estou falando da JM Importações. Trabalhamos com variedades de eletrônicos, como os videogames, celulares Xiaomi, iPhone, perfumaria e acessórios. E agora, como novidade, a TV Box, Smart TV Box e a BTV-X, que transforma a sua televisão comum, televisão normal, em TV Smart. Contato pelo 31 98881 3742. Siga @JM Importações USA no Instagram. Uma última pergunta relacionada ao Carlitos, com seu relacionamento com o Ângelo, e aí vem do Fernando Schim. Fernando Schim fez essa pergunta no início da semana passada. Nós chegamos a questionar o vereador Sábio, só que ele não teve tempo. E aí até alerto, Carlitos, embora ainda devamos ter cerca de 16 minutos de conversa, quando apareceu um númerozinho aí, um relógiozinho, é que o nosso papo está no seu minuto final e por assim ele acaba. Aqui não é igual que os vereadores querem levar na raça lá na Câmara, igual você conhece alguns, não. Mas enfim, Fernando Schim perguntou sobre a questão da sua administração para com a qualidade de vida do viçosense. Como você pensa o desenvolvimento do município aliado ao crescimento urbano? Como o desenvolvimento vai comportar o crescimento urbano
ou o contrário? Quais os planos para que a qualidade de vida do cidadão não seja afetada? A cidade está crescendo, né, um desenvolvimento pleno, e ao mesmo tempo, geograficamente, o que se tem de urbano está diminuindo. Como é que você vislumbra isso? Discutimos no plano diretor, como que você vislumbra? Geraldão, a verdade é que eu não interagi demais com o Fernando quis dizer não, mas pouco que eu entendi é muito simples, Tira. Primeira coisa, ele está falando do conforto do cidadão para onde que ele está vivendo, para a vida que ele leva. Eu não entendi bem isso não, mas vamos tentar responder. Eu entendo, deixa eu só tentar clarear, eu entendo que ele está falando de deslocamentos mais curtos para a pessoa se chegar ao comércio, para a pessoa ter acesso aos serviços públicos, não virar aquela grande cidade onde tudo é demorado para chegar, para ir. Eu acho que se passa um pouco por aí o questionamento. Geraldo, a primeira coisa é aumentar o perímetro urbano mais ainda. Outra coisa, Geraldão, todos nós sabemos que isso não foi planejado, então as ruas são estreitas, então os passeios são estreitos, não tem como acertar isso mais, a verdade é essa. Nos novos bairros, entendeu? A expansão para eles não tem como funcionar. Mas aí tem a questão do trânsito, Geraldão, do veículo assim, nas cidades. Eu acho que se dedicar um pouco mais ao setor de trânsito, com pessoas com a cabeça mais ampla, mais aberta. Não estou querendo ser demagogo, por exemplo, os monumentos que tinha ali na saída de Porto Firme, que eu na hora ranquei aqui, porque eu achei, não sei se eu fiz certo, mas alguns falaram que fizeram, para melhorar ali o trânsito, o fluxo de veículos. Incentivar o cidadão também, do que você está falando, andar mais, vamos dizer, de coletivo. Mas eu acho que hoje não tem como nós mudarmos muito essa história da cidade, não. Se for baseado nisso que você me falou, do centro melhorar, não. Nós temos que melhorar agora a expansão em volta, tá? A verdade é essa. Aumentar mais o perímetro urbano, entendeu? Com mais regras para as ruas, para os passeios, entendeu? Isso tem que ser feito. Agora, é isso que você me passou aí, que o Fernando está querendo me passar, é muito difícil acertar isso, Geraldão. Vou ser honesto com você. Vai ser muito difícil, porque o que está hoje não foi planejado. Pra você ter uma ideia, Geraldão, eu assumi a prefeitura, minha meta era captação de água pluvial, Comecei a melhorar, entendeu? Mas vai demorar anos. Então, eu às vezes não estou dando a resposta de maneira incorreta, mas essa questão é muito difícil de ter uma resposta para ela concreta. Vai ter que se conversar com muitos engenheiros, vai ter que fazer acerto com arquitetos, para melhorar isso que ele está falando. A questão que ele está falando é tipo IV, não é isso? Melhorar, dar um conforto ao cidadão. Uma cidade igual a Viçosa vai ser muito difícil, porque ela não foi planejada. Mas nos novos bairros dá para fazer. Uma cidade que não foi planejada, uma cidade que já não tem uma arrecadação tão positiva, uma malha de indústrias muito pequena, nossos recursos próprios são muito baixos de arrecadação, e agora ainda vem uma pandemia para complicar ainda mais o cenário e os trabalhos do gestor público. Não como, você já disse que pensa em enxugar os gastos, economizar de forma racional. Mas o que te motiva a propor uma candidatura para o cargo de prefeito, que provavelmente terão inúmeros desafios no pós-Covid-19? Antes dessa resposta aí, mandar um abraço para o Fernando e falar com ele. Ainda bem que... Fala um pouquinho mais alto. Fica mais fácil. Ainda bem que ele anda de motocicleta, então fica mais fácil para ele deslocar, circular em Viçosa. De moto é mais fácil para ele rodar em Viçosa. Porque o trânsito é a gente evitar de sair de casa, que está muito complicado. Não sei se é isso que ele queria como resposta, só estou fazendo uma brincadeira com ele aqui. Voltando à pergunta, Geraldão, por favor, repete de novo. A pergunta é, após pandemia, vai se complicar a questão financeira. Os desafios para o próximo gestor serão ainda maiores. Viçosa é uma cidade que tem pouca arrecadação de recursos próprios e agora uma crise que se instala mundialmente. O que te motiva a querer almejar a este cargo que vai encontrar tantas dificuldades? Geraldão, eu gosto de Viçosa, cara, e
falar, a crise é mundial. Então, o mundo inteiro vai estar em crise. Viçosa faz parte desse mundo. A gente vai adequar a situação. Entendeu, Geraldão? E adequando, Geraldão, as coisas funcionam. E tratando o dinheiro público de maneira honesta, correta, não estou falando que tem algum gestor tratando ele de maneira incorreta, desonesta, né? Desonesta, incorreta, eu acho que está. Então, assim, dá para cuidar, Geraldão, ainda mais se você gosta da onde você vive, da onde você cresceu, da onde você criou uma história, da onde minhas filhas nasceram, a minha esposa. Então, assim, Geraldão, para mim, sem demagogia, Viçosa é a melhor cidade do mundo. Eu devo para ela mais do que eu mereço, sabe? Pessoas que cuidaram de mim, me levaram para o hospital, me deram remédio, me ajudaram, igual, vou citar um nome aqui que eu posso citar, que é meu pai, o Raimundo da Bicicleta, que me pegou para criar, cara. Nossa, me educou, me ensinou a pagar minhas contas. Eu devo isso tudo para eles, Geraldão. E eu tenho hoje, Geraldão, graças a Deus, coisas que eu nunca pensei em ter na minha vida. Eu nunca pensei em ter uma bicicleta, hoje eu tenho moto. Então, assim, Deus me deu muito mais, a cidade me deu muito mais que eu mereço. Amigos, você, outros mais que eu tenho, entendeu? Então, eu sou realizado, Geraldão. Eu tô arrepio, eu sou realizado aqui. Eu amo essa cidade, Geraldão. Verdade é essa, tá? Eu tô falando... Fazer uma viagem com a família, 5, 6 dias, dou saudade, voltar para casa. Então, assim, eu gosto dessa cidade, gosto demais, e eu quero o bem dela. E quando eu falo cidade, é os 80 mil. Com muita educação, respeito. Oi? Oh, perfeitamente, né? Está me ouvindo Geraldão. perfeitamente. Está me ouvindo? Agora tô. Fala um pouquinho mais alto para nós. Um prefeito que ama Viçosa, caso eleito, aqui colocou, que considera a sua cidade, que tem gratidão pela cidade. Qual seria a marca do prefeito Meiquinho? Seu primeiro ato enquanto prefeito de Viçosa, qual seria? Ô, Geraldão, eu vou ser bem honesto, Geraldão. A administração ia ter só pessoa qualificada. Depois disso, valorizar o servidor efetivo, em todos os sentidos. E se tiver algum profissional do efetivo, que tiver alguma área para pôr como secretário, como diretor, tá? Essa é a minha realidade. É valorizar o efetivo e ter pessoas qualificadas mesmo. A realidade é essa, que gosta de Viçosa, Geraldão. E que goste, Geraldão, também é do subsídio dele só. Só do subsídio dele, que é tempo direito. E outra coisa, Geraldão, tem subsídio abusivo ainda na administração. A verdade é que teria que abaixar esse subsídio. São salários milionários que tem nela. A verdade é essa. E se tratando de salários dito por você enquanto milionários, você acredita então que é possível cortar na carne em relação aos investimentos com o pessoal na Prefeitura de Viçosa? Geraldão, com os cargos políticos, sim, falar político, tá? É comissionado, não vou falar político, sim, Geraldão. Com certeza, tá? Teria que cortar. Para mim, um teto hoje, bom, não estou desvalorizando o profissional, não, tá, Geraldão? Para mim, um teto bom de salário hoje, para um cidadão que vive em Viçosa, aqui, não precisa ser mais do que R$7.000, não. É muito dinheiro. Muito, muito, muito. Tá? Essa é meu pensamento, a minha ideia. E quais outros desafios, além esse da gestão do dinheiro público, você acha que encontraria na Prefeitura de Viçosa? Quais outras dificuldades, outros espinhos que dificultariam a gestão? Geraldão, a verdade, se isso acontecesse, que eu virasse prefeito da cidade, cara, ia ser perseguição política, cara. Isso que ia ser o pior desafio. Sujeito futicando sua vida, graças a Deus, não devo nada para ninguém, mas inventando coisas que não existem, processos,
Sabe, isso é muito ruim, isso atrasa a cidade. O cara persegue um prefeito, às vezes faz uma graça com ele, aí o município às vezes tem que pagar uma multa, às vezes por causa de uma besteira. Mas esse cidadão é tão pobre de espírito que não sabe que essa multa quem está pagando é ele também. Quando o prefeito hoje paga uma multa, quem está pagando é eu, você. Então isso me mata, cara. A perseguição política, para mim, é a pior coisa que existe. O cara não engole de perder. Eu não estou falando que eu ganhe nada, tá? Ele fica tão revoltado, às vezes alguns, são todos não, por perder uma política, que passa a perseguir o eleito. Eu conheço esses casos, que eu estou no meu 3º mandato, fui presidente da Câmara, fui vice-presidente, você sabe a história. Então, a perseguição veio. Na política minha, mesmo como presidente, você sabe, sem demagogia, tem documentos, eu economizei 3 milhões em 2 mandatos, quase 3 milhões e meio. Rapaz, nossa mãe, perseguição uma atrás da outra, entendeu? Então, assim, é complicado isso. Essa cultura podre, suja, Geraldão, de querer às vezes caçar prefeitos sem motivo, fazer graça, isso tem que acabar. Essas pessoas têm que pôr na cabeça dela que toda despesa que está gerando aquilo ali é dinheiro dela que está saindo, entendeu? Está atrasando o município, trava uma obra. Não estou falando que o cara fazer obra ilegal nem nada, mas tem pessoas que denunciam coisas que nem existem. Então isso é muito podre, isso é muito sujo, isso era para ter acabado na cultura do nosso país, da política nossa. Esse seria o desafio. E aí agora eu pergunto, prioridades, além de valorizar, além de buscar pessoas competentes, valorizar aqueles que trabalham, quais seriam prioridades de um governo meio quilo? O social, a educação, que planos teria? Prioridade é a realidade, é a coisa que eu não tive, educação, saúde, valorizar os professores mais, igual eu falei, profissionais capacitados para as áreas de saúde, para a área de saúde. Então, Geraldão, prioridade é saúde e educação. Acabou, o resto vai embora. Eu usar saúde e educação. E, em terceiro, eu ainda acho, ou eu penso, tá? Eu não gosto de falar acho, eu penso que nós temos que... O prefeito que foi eleito, ele tem que envolver mais com todo funcionário efetivo em todas as áreas. Por quê? Porque se ele envolver com ele, ouvir, ele vai passar para o funcionário efetivo os direitos do funcionário, mas vai passar os deveres. Mas ele tem que ouvir o funcionário primeiro, ele tem que sentir o que está acontecendo com o funcionário, igual aconteceu comigo na obra lá, a hora que esse senhor falou comigo que ele estava dando um machado para ele apontar lápis. Eu não consegui dar para ele um apontador para apontar lápis, não. Mas primeiro um facãozinho eu dei para ele lá. Tentei melhorar, um facão eu dei para ele. Falei, amigo, o machado você vai jogar fora, vou te dar um facão. Entendeu? Mas melhorou, Geraldão. O ser humano hoje, nós, Geraldão, eu, você, nós somos carentes de diálogo, de conversa, de atenção. Obrigado, sabe? Bom dia. Somos carentes, Geraldão. Você falou em ouvir mais as pessoas, me veio à cabeça a música. E nesse contexto eu vou agradecer o apoio da Loja Melódica, que continua a cobrir qualquer oferta anunciada pela concorrência. De volta com as portas abertas, a Loja Melódica também, referência em instrumento musical, te atende em casa. 98647-8835 é o WhatsApp da Loja Melódica. Agradecer também a Viçosa Beer. Mandei até uma foto para você ontem, meio quilo. Domingo ontem. Estava degustando aqui uma cerveja viva. Cerveja viva é aquela que não é pasteurizada. Ela fica refrigerada dentro do tanque de fabricação, depois é envasada e chega na sua casa para tomar em até 30 dias. Viçosa Beer oferecendo vários rótulos de cerveja, variedades de cerveja viva. Para pedir é o 31 998960044. Agradecimento especial à Viçosa Beer e aproveitar para agradecer o Açougue São Geraldo, do Dadá, ali na Santa Rita. Faz assado sábado, domingo e feriado, pernil, cupim, costelinha, vale a pena e concilia uma cervejinha gelada com aquelas delícias do Açougue São Geraldo. 3891-5630. Nosso tempo não é extenso e aí
eu pergunto, numa oportunidade de sua última propaganda eleitoral, sem pedir o voto aqui, é claro, visto que o período não permite, mas seu partido PSL é um partido com um tempo de televisão até favorável para um processo eleitoral. Mas, enfim, qual a sua mensagem destinada ao cidadão, ao futuro eleitor, num contexto meio-quilo, hoje pré-candidato a prefeito, buscando nas convenções efetivar sua candidatura? O que eu posso falar para o eleitor, mandar um abraço para ele e falar que eu sou pré-candidato a prefeito de Viçosa e dois. Que eles votem quem eles acharem melhor. Entendeu? A verdade é só essa. Pesquise o seu candidato, vê a vida dele, entendeu? Vote. Assim, não vou falar vote consciente, eu tenho certeza que o eleitor hoje está votando mais consciente, Geraldão. Igual eu falei, a única coisa que eu posso falar para o eleitor viçosense, eu tenho 52 anos de Viçosa, eu nasci aqui em 68, estou há 52 anos aqui. E, igual eu falei, igual de Viçosa, quero melhor para Viçosa. Peço desculpa porque eu sou grosso, sou meio seco, mas prefiro que a pessoa fique chateada comigo por falar uma verdade do que eu fazer uma graça com ele e deixar ele satisfeito com a mentira. Verdade, resposta muito parecida. A vereadora Brenda também contextualizou esse lado. Sou meio grossa, de vez em quando acham que preferem uma bajulação do que a verdade, mas eu sou da verdade. O senhor fala nesse quesito também. E aí eu volto a uma pergunta, já que a gente tem um tempinho, de como você lidaria. Você falou que o grande desafio vai ser justamente a perseguição. Como você lidaria com a Câmara Municipal nesse contexto? Você com 3 mandatos de passagem pela casa, numa condição de prefeito, como ia lidar com o poder legislativo da cidade? Geraldão, muito tranquilo, Geraldão. Fala um pouquinho mais alto para nós, por favor. Geraldão, é muito tranquilo. Por quê? Eu tenho 3 mandatos consecutivos, passados outros vereadores lá sem os atuais. Geraldão, é o que eu falei, Geraldão, é o contato. Tem algum questionamento para me fazer como vereador? É isso. Você quer me ajudar? Me dá uma opinião aí nesse tipo de situação. Dar cara para bater ou dar o corpo para abraçar, Geraldão. Sempre vai ter um que vai bater na sua cara, mas com o tempo você costuma ganhar mais abraço que tapa na cara. É assim que você sente. Considerações finais do Carlitos Alves. Quais são suas considerações? Valeu esse momento da live? Você que é uma pessoa mais do corpo a corpo,